Voltamos nosso olhar, irmãos e irmãs, para a cruz do Senhor, o trono da graça, onde podemos nos alcançar confiantemente para recebermos a misericórdia da salvação. Vivemos essa celebração com uma fé viva no poder do Redentor da paixão de Jesus Cristo. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim, como trouxéssemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará a sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito aos que ouvimos, e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tampávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E não pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que os tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer.
Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em tuas mãos entrego o meu espírito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego
vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve Cristo obediente, Salvador onipotente, te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, Salvador onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus.
e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu ao discípulo desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entravam no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse:
Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridades alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia.
Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram
e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no segundo dia do Tríduo Pascal, hoje celebrando a paixão do Senhor. Hoje é um dia triste pelo fato da crucificação de Jesus, triste pelo que o mundo está passando, pela praga, epidemia, pandemia, por essas doenças que assolam a sociedade, que mata as pessoas, triste pela fome que os nossos irmãos e irmãs passam e não conseguem sequer uma refeição diária. Triste porque nós estamos sofrendo. É um dia em que lembramos a morte do Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós, na caminhada, na nossa luta, nas nossas guerras do dia a dia, nos nossos problemas, nas nossas dores. O Senhor habitou entre nós e pouco a pouco vai curando e deixando com que nós nos sentimos bem diante de cada um. Uma morte preparada de modo que ninguém se sentisse o culpado pela condenação de um inocente. Eu sou inocente do sangue deste homem. E hoje, como nós devemos falar? Como nós devemos mencionar esta morte de um inocente? Sendo que tantos inocentes estão sendo ceifados da face da terra. O que nós estamos fazendo? Qual a nossa atitude em relação a tudo isso que está acontecendo com o nosso Brasil, com o nosso estado do Tocantins, com a nossa capital, com as pessoas que habitam estes lugares? E como que nós devemos reagir ou devemos tomar uma atitude para melhorar a cada dia estes nossos dias, essas pessoas que passam por isso? Ou nós vamos simplesmente lavar as mãos e mencionar, dizer que não temos culpa do sangue que está sendo derramado?
É necessário o isolamento, é necessário nós ficarmos em casa, é necessário nós rezarmos em casa, não podemos perder a fé, porque um homem sem fé é um homem morto, por mais que ele ande, por mais que ele fala, mas se não tiver fé, é um homem morto. Eu tenho fé que tudo isso vai passar, que tudo isso vai passar o mais rápido possível, porque nós estamos colaborando para que isso aconteça da melhor forma possível. Nós, da Igreja Particular de Palmas, da Arquidiocese de Palmas, estamos junto com todos em oração, nós os sacerdotes, que este mal se acabe o mais rápido possível. E hoje, mencionando este evangelho que nós acabamos de ouvir, este relato da condenação e da crucificação de Jesus, também traz na nossa vida tantas pessoas que morrem inocentemente, sem ter culpa de mal algum. Mas nós estamos na caminhada, na luta, para que nós possamos vencer. Pilato tentou se livrar daquela situação embaraçosa, porém as autoridades judaicas insistiam juntamente com os judeus, alguns judeus revoltados com Jesus por terem sido expulsos do cenáculo. E aqui nós estamos, meus irmãos e irmãs, unidos, mas bem unidos mesmo, para rezarmos, orarmos e pedirmos a Deus que nos ajude a sair dessa situação. Nesse tríduo pascal, tantas movimentações bonitas, os nossos padres do Brasil e do mundo se realizaram para não deixar os fiéis desamparados. Tantas pessoas que buscam o aconchego, o acalento, a tranquilidade e a paz numa palavra de um ministro ordinário, de um ministro, para se acalmar, se tranquilizar diante de tantas coisas que está acontecendo. Eu quero convidar você agora, nessa celebração da paixão de Jesus, a você também se sentir um escolhido de Deus, se sentir um filho amado de Deus. E eu creio, na plenitude da palavra, que brevemente nós vamos receber uma boa notícia, a boa notícia do relaxamento do isolamento. Brevemente isso vai acabar. Vamos rezar, mas vamos nos cuidar, meus irmãos e irmãs. Vamos ter consciência de que é preciso nós também subir no lenho da cruz e olhar para baixo e dizer: eis aí o teu filho, tua filha, eis aí a tua mãe e teu pai. Mas é preciso também nós dobrarmos o nosso joelho no chão e orar sem cessar e pedir a graça para que Deus nos ajude a vencer todos os tormentos da nossa vida, todos os tormentos, e nós vamos conseguir. Nós não somos simplesmente pessoas abandonadas, mas nós temos um pai, nós temos uma mãe que jamais abandona os seus filhos. Nas piores condições e situações do mundo, Deus está presente conosco. Este ladrão que pede: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso, Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo nós estaremos com Jesus, contemplando a sua face, na oração, na contemplação e na adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu quero que você não se desespere, não tenhas medo, mas tenha precauções, tenham cuidado,
e respeito e amor acima de tudo. Por fim, Pilatos, para se livrar completamente daquela condenação injusta, mandou que os judeus escolhessem entre Jesus e Barrabás. E agora, quem nós escolhemos? E agora? Qual é a nossa escolha para estar com Jesus? Vamos deixar o Filho do Homem ser condenado, pregado na cruz? Vamos soltar um malfeitor, aquele que destrói, que rouba e que mata? Ou vamos deixar livre aquele que liberta, que cura e que salva? É preciso ter coragem para tomar essa decisão. É preciso ter discernimento para tomar essa decisão. E o nosso discernimento, meus irmãos e minhas irmãs, vem através da oração, do joelho dobrado no chão, da dedicação, das campanhas de orações. Está a nossa tomada de decisão mais importante que se deve fazer e existir na face da terra. Em seguida, em um último gesto de quem não tinha nada a ver com aquela injustiça, Pilatos lava as mãos e entrega Jesus aos algozes para ser morto, para ser crucificado. Mas uma coisa é certa: no terceiro dia, Jesus se levantará dos mortos. No terceiro dia, Jesus se levantará glorioso, triunfante, para nos resgatar do pecado e da morte. Este Jesus que vai curar e que vai libertar a cada um de nós. Olhando nessa realidade da pandemia do coronavírus, do Covid-19, que já assolou o Brasil inteiro, de ponta a ponta, de norte a sul, o único estado que ainda não teve óbito por coronavírus foi o estado do Tocantins. Mas não podemos relaxar, não. O modo de nós ficarmos em casa é o modo de evangelizar, é o modo de dar testemunha da verdade, é o modo de não nos escondermos, mas de nos precavermos e manter sarada e sadia a nossa família. É o modo de nós estarmos em sintonia com tudo aquilo que está passando no mundo. Eu peço a você, irmãos e irmãs, que está nos acompanhando neste momento, tenham mais um pouquinho de paciência. Tenham mais um pouquinho de paciência, que tudo vai se resolver. Tudo vai dar certo. Eu creio firmemente. Eu acredito que Jesus nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar sozinhos. O Evangelho de hoje nos relata de forma detalhada a morte temporária de Jesus. Sim, foi uma morte temporária, pois ela durou pouco menos de 3 dias. Ela durou pouco menos de 3 dias. Jesus ressurge triunfante, para que depois de 3 dias, Jesus voltou glorioso à vida para nunca mais morrer. Para nunca mais morrer. Eu acredito firmemente que nós também, nós não morremos de medo da morte. Não queremos nem pensar nisso, porque será que temos tanto medo da morte? Porque será que a morte nos assombra? Porque a morte nos deixa tremendo, nos deixa nervoso. O grão que cai na terra e não morre, ele não produz fruto.
Aquele que morre, o grão que cai na terra e morre, ele produz muitos frutos. Para nós contemplarmos a face de Deus, é preciso nós passarmos por este momento de escuridão e de treva, descer ao Sheol e voltar glorioso para Deus. Porque Jesus nos mostrou como nós iremos glorificar a Deus. Fazemos aqui um relato do que Jesus passou e experimentou e do que Ele nos mostrou como nós vamos glorificar a Deus, por sofrimento, por dor, por angústia, por perca, mas nós vamos também ressurgir glorioso junto a Deus Pai, porque Ele é a esperança de tudo isso. Eu estou aqui porque acredito. Você está aí porque você acredita. Você está na sua casa com a sua família porque você tem fé que vai melhorar, que vai estar tudo bem e que tudo vai dar certo, e que nada no mundo pode nos separar do amor de Deus. E por isso eu convido a você a não se desesperar, a orar bastante para que o mundo possa ser melhor e nós possamos renovar a nossa fé a cada momento. Eu quero aproveitar neste momento desta reflexão, fazer uma oração especial, uma invocação, implorar a Deus sobre cada pessoa que foi contaminada pelo coronavírus, que o Senhor possa colocar a mão sobre cada um deles, para que eles possam voltar para a sua família e conviver com a sua família. Eu quero também estender essa oração ao nosso arcebispo, Dom Pedro Brito Guimarães, homem de luta, de fé, de testemunho. Eu quero também estender essa oração aos meus irmãos sacerdotes, todos os padres da arquidiocese, os encardinados e os não encardinados. E eu quero estender essa oração também a você que está aí participando desta celebração da paixão do Senhor. Que você seja feliz e que a cura do seu problema está na sua fé e na sua coragem de lutar e nunca abandonar, mas sempre perseguir e sempre buscar constantemente a esperança neste Deus que é glorioso e que é poderoso, que cura, que liberta e que salva. Que Jesus possa abençoar você, abençoar a sua casa, a sua família e tudo o que você tem e que você é. E nós, irmãos e irmãs, queremos, para encerrar este momento de reflexão, eu quero pedir a você que fique em casa, lave as mãos bem, cuide-se bem, para que nós possamos sair ileso de tudo isso. Já aquelas e aqueles que vivem o Evangelho não são muitos diferentes, todos temem a morte. Lá no fundo, uns pensam: como será mesmo do outro lado da vida? Como que isso acontece, essa transformação? E a indústria medicinal da morte ganha muito dinheiro com isso. São os planos de saúde, os de seguros e tantas outras coisas que vão metendo e se colocando diante dessa situação para que possamos vivenciar este mistério de salvação. Deus te ama, nunca se esquece disso. Deus te ama e Ele quer você pertinho dEle. E no alto do Calvário, de pé, estava Maria, a mãe de Jesus. O último pedido de Jesus foi voltado para misericórdia. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A dolorosa Sexta-feira Santa é, portanto, provisória,
pois logo a manhã pascal será definitiva. O caminho do Calvário é o mesmo da ressurreição. O caminho do Calvário é o mesmo da ressurreição. Só há ressurreição porque há a morte. E nós vamos vivenciar este Evangelho e colocarmos na presença de Deus aquilo que nós somos e temos. Lembramos que a morte, a situação de morte, ela é provisória, ela não é definitiva. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos dar a graça de vivenciar bem o Evangelho e a palavra dele no nosso coração e na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade. Que Ele a proteja com toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Passamos um instante de silêncio. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo Senhor nosso. Rezemos pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolheste, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso arcebispo Pedro Brito, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus Pai Todo-Poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus
se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um batismo por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos judeus. Oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminhem sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunha mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo os testemunhos das vossas boas obras, daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro, Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos poderes públicos. Oremos por todos os governadores. Que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que vos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam.
cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos doentes, pelos defuntos e por aqueles que sofreram alguma perda. Oremos, irmãos e irmãs, por todos os enfermos em decorrência da pandemia coronavírus em todo o mundo, bem como todos os que já faleceram e todos aqueles que perderam seus entes queridos nesse momento de tribulação. Deus eterno e todo-poderoso, conceda o alívio e cura a todos os doentes infectados pelo novo coronavírus. Anime os que deles cuidam, os falecidos dê repouso eterno e o brilho para eles a vossa luz. Aos que sofrem a dor da perda, sejam consolados com a certeza de que um dia nos encontraremos todos em vossa casa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos agora para o beijo da cruz. Tinha falado durante toda a programação da Semana Santa. Você agora aí pega a sua cruz aí na sua casa, né? É o momento que nós começarmos a beijar aqui, você beija a sua cruz aí também na sua casa. Cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Salvação do mundo, vinde e adoremos. Vocês vão chegar aqui, não vão trocar os lábios, né? Simplesmente fazer a vênia, né? E
Voltar, tá? Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregastes. Em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levastes, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltastes, quando em tudo te exaltei. Que mais pôde eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Este momento do ofertório, você coloca aí na sua casa, faça a sua coleta, né? Entrega aqui na igreja, na secretaria, na semana que vem. Nós aqui na igreja cá temos a preparação.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste... Senhor Jesus Cristo, felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito. De amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão.
Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação neste mistério, vos consagremos sempre a vós a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, a cura, a liberdade. Seja dado o vosso consolo aos que estão sofrendo a dor da perca. Cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.